Olá, se você é mulher, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu decidi gravar esse vídeo porque muitas das minhas pacientes me perguntam: Mari, a minha periquita é normal? E aí eu vi que isso é uma dúvida muito cruel e uma coisa que atrapalha muito a vida sexual da mulher, a autoestima, por acharem que a periquita delas não é normal. Eu trouxe aqui a minha Vuvete para me ajudar de novo. E aí eu vim mostrar para vocês que isso aqui que a gente tá vendo não é o padrão de vulva. Esse padrão que a gente vê é o mesmo padrão que a pornografia nos ensina. Aquela vulva bonitinha, aquela periquita bonitinha, clarinha, sem nenhum defeito, sem nenhum pelo, tudo pequenininho, tudo guardadinho lá dentro. E isso não é o padrão feminino, isso não é o padrão da mulher. Dá uma olhada em algum dos modelos desse quadro aqui. Essa é uma obra que está exposta num museu em Milão, na Itália. Um artista plástico fez a escultura de 400 vulvas diferentes e de nenhuma mulher foi igual ao da outra. Aqui na descrição do vídeo tem o link com a obra completa, você pode acessar lá e ver todos os quadros diferentes e aí você vai ver, não é possível identificar nenhuma igual a outra. Gente, a vulva é igual à nossa cara, ninguém tem o rosto igual ao de ninguém, mesmo pessoas que são gêmeas têm uma diferença ou outra. O nosso rosto, ele não é simétrico, ou seja, a minha sobrancelha direita é diferente da esquerda, o meu olho direito é diferente do esquerdo, o meu nariz é diferente de um lado para o outro, a minha boca, os meus dentes, tudo é diferente no nosso rosto. E por que seria diferente lá embaixo? Até o dedão do nosso pé, tem um pé que o sapato fica mais apertado que o outro? Pois é porque o nosso corpo ele não é exatamente igual de um lado para o outro. E uma grande dúvida que eu percebi em consultório era: as mulheres achavam que a vulva não era normal porque os lábios eles eram diferentes de um lado para o outro. Uma coisa que é importante vocês saberem: lá nos filmes pornôs, nas revistas de antigamente, sabe o que as pessoas faziam? Usavam cola de cílios postiço para colar os lábios, ou seja, para deixar aquela vulva fechadinha, sem nenhum defeito, aqui só fica um risquinho. Isso não existe, não é o padrão normal. Isso é uma vulva infantilizada, ou seja, ela fica só com aquela coisinha, só o risquinho no meio. E aí parece que é isso. E aí os homens que assistem muita pornografia ou veem muita pornografia acham que esse é o padrão normal e as mulheres acham que elas não são normais. E pelo contrário, é muito mais difícil encontrar uma vulva que ela seja toda fechadinha, toda lisinha, do que uma vulva que tenha um lábio maior que o outro. Então aqui eu trouxe a minha vulva para mostrar para vocês. Ó, até nessa que é de borracha, esse lado, ó, do lábio esquerdo é bem maior do que o lábio direito. E dá pra ver por aqui. E aí tem os lábios maiores, que antigamente a gente chamava de lábios maiores, mas hoje a gente sabe que são os lábios externos. Geralmente eles são menores do que os lábios internos, que antigamente falava que era lábios menores, ou seja, as mulheres já pelo nome achavam que isso aqui tinha que ser pequenininho, ficar tudo pra dentro e que fica feio, aquela linguinha pra fora, mas isso é extremamente normal. O clitóris também, nos filmes e revistas, geralmente as mulheres elas tomam anabolizante, geralmente elas treinam e o clitóris ele cresce de tamanho. E aí eles também usavam cola para deixar tudo fechadinho, aquela coisa ali para não ficar nada exposto. E isso não é o padrão. Então, dá uma olhadinha no link aqui da descrição desse vídeo para você entender e ver as diferentes vulvas. Com pelo, sem pelo, flácida, com um tecido muscular mais firme, mais jovens, mais velhas. Tem 400 vulvas de mulheres diferentes, de idades diferentes, para você entender e ver que você não é anormal. Mari, mas em todos os casos é normal? E as cirurgias íntimas e os procedimentos estéticos íntimos que são feitos ultimamente? Assim como qualquer procedimento é só para te encaixar num padrão de beleza. Sinto lhe informar, mas é isso. Se o seu lábio, se a sua vulva, ela não te atrapalha na hora do seu prazer, na hora da sua relação sexual, se você consegue estimular o seu clitóris normalmente, ter penetração normalmente, ou seja, se você não tem nenhum problema na fricção ou na penetração, não te atrapalha em nada, não tem por que fazer uma cirurgia íntima ou fazer algum procedimento estético por questão de função, tá bom? Eu não tô falando de questão de beleza, isso é uma coisa individual. Se você quiser fazer, a periquita é sua, não é minha. Mas eu estou falando em questão de função. Aqui eu venho trazer informação para vocês como profissional da saúde, para que você entenda o que é normal ou não. Porque eu vejo que isso é uma preocupação das mulheres em questão de ser normal ou não.
Nossa, eu acho que eu preciso fazer uma cirurgia porque a minha periquita não é normal. Porque meu lábio é muito grande, porque ele fica saindo pra fora, porque isso, porque aquilo. Teve até uma paciente que eu falei pra ela, entra lá no Instagram e vê aquele filtro que faz com que o seu rosto fique exatamente igual. Tem algumas maquiadoras, designers de sobrancelha que criaram esses filtros, que a gente vê como que seria o nosso rosto se ele fosse exatamente igual de um lado pro outro. Eu não sei vocês, mas eu fiquei parecendo uma alienígena, totalmente diferente do que eu sou. Então, se o lado direito for exatamente igual ao lado esquerdo, fica extremamente estranho. E essa era, inclusive, a dúvida dessa paciente, da periquita ter um lado de um lábio interno ser muito maior do que o outro. E eu falei que não, que era extremamente normal, que se isso não atrapalhasse a função sexual dela, não teria problema nenhum, desde que isso não incomode a autoestima dela, não atrapalhe a vida sexual dela, a intimidade dela, não tem o porquê fazer cirurgia ou procedimento, a menos que ela queira, é uma questão de gosto individual. Mas o que a gente precisa limpar da nossa cabeça são os padrões que enfiam goela abaixo. Assim como a gente fala de corpo, de roupa, de tudo, isso também acontece na vulva. Então, a pornografia, ela entra para colocar um padrão na nossa cabeça e a gente acha que aquilo é o correto, mas na verdade aquilo é pintado para ficar bonitinho, assim como a gente assiste novela e a pessoa ela acorda, não tem um borro no olho, não tem uma ramela, não tem uma olheira, o cabelo tá perfeito, parece que ela acabou de sair do salão, gente. Aquilo tudo é artístico, é cenográfico. Então o que acontece em filme, em novela, não é padrão de vida real. Não é assim que a gente acorda todos os dias, quando a gente levanta, tem ramela no olho, olheira, o cabelo todo bagunçado. Também é assim na vulva. Então não é daquele padrão que tá na televisão, que tá nas revistas, que a gente deve seguir como padrão. Então, acesse esse link para você dar uma aliviada e para você entender que uma vulva vai ser diferente da outra. Mais do que a aparência da sua vulva, se tem pelo ou se não tem, se é mais flácida ou se a pele é mais firme, se o lábio ele é maior ou é menor, o seu desempenho, o seu prazer, a função do seu corpo é o que realmente importa. Então, se é algo que te atrapalha, que você sente dor, incômodo, ardência ou qualquer alteração, busque ajuda. De repente, às vezes precisa remover algum excesso de pele, se tiver. Mas se isso te incomodar, se isso for atrapalhar a sua vida. Mas agora de pensar, será que é normal ou não é? Se você olhar nesse link, se você falar, não, ainda eu acho que eu não sou normal, ok, aí eu te dou carta branca pra você fazer o que você quiser. Mas antes disso, olha esse link e aí depois comenta aqui o que você achou, o que você pensava antes e o que você pensa agora depois de assistir esse vídeo e depois de ver todas as vulvas dessas mulheres incríveis. Um beijo!